Olá, para quem desenvolve ou se interessa por aplicações web modernas, com certeza já surgiu a dúvida. Como é que esses sistemas conseguem autenticar milhares de usuários ao mesmo tempo de forma rápida e segura? Bem, a resposta pode estar em três letrinhas: JWT. Hoje, a gente vai desvendar os JSON Web Tokens, a tecnologia que se tornou a peça-chave para a segurança e a escalabilidade na web. Para a gente entender a genialidade do JWT, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o problema que ele veio resolver. Vamos imaginar um método antigo de autenticação como se fosse um segurança na porta de uma festa, só que com uma lista de convidados de papel, gigantesca. Toda vez que alguém chega, ele tem que procurar um nome na lista. Agora imagine milhares de pessoas chegando ao mesmo tempo. Vira um caos, né? Um gargalo. Esse é o problema do chamado método stateful. E essa era a grande pergunta que tirava o sono das equipes de desenvolvimento. Como é que a gente verifica quem é quem sem criar esse ponto de estrangulamento? Essa necessidade ficou ainda mais crítica com a explosão dos microserviços, onde tudo é distribuído e descentralizado. Beleza, então qual que é o nosso plano de voo hoje? Primeiro, vamos mergulhar no gargalo do método antigo para entender a dor. Depois, a gente apresenta a solução stateless com o JWT. Na sequência, vamos literalmente dissecar um token para ver como ele é por dentro, comparar o JWT com as sessões tradicionais e, o mais importante, claro, vamos ver como não cair em ciladas, falando dos ataques mais comuns e das boas práticas de segurança. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Por que o jeito antigo de gerenciar sessões virou uma dor de cabeça tão grande para quem desenvolve software? No modelo antigo, o servidor fica, sobrecarregado. Cada pedido que um usuário faz, o servidor tem que parar tudo e ir checar num banco de dados central. Essa sessão é válida? Quando o número de usuários cresce, esse banco de dados vira o gargalo. Tudo fica mais lento e os custos de infraestrutura vão lá para cima. E se a gente fala de um sistema com vários serviços, aí vira um emaranhado, uma complexidade enorme. E é aqui que entra o nosso herói da história, o JSON Web Token, ou JWT. Ele vira o jogo completamente, porque ele introduz um conceito stateless, ou seja, sem estado. A melhor analogia para um JWT é a de um passaporte. É isso mesmo, um passaporte autocontido. Ele já carrega todas as informações necessárias para verificar uma identidade. Com ele, não precisa ficar ligando para uma central de passaportes toda hora para confirmar se ele é válido. E com esse passaporte em mãos, olha como o fluxo fica mais limpo, mais direto. O cliente simplesmente apresenta o token para qualquer serviço que precisar. E o melhor, cada serviço consegue verificar a autenticidade desse passaporte por conta própria. A comunicação é direta, sem intermediários, totalmente stateless. Tá, mas o que é que tem dentro desse tal token? Vamos abrir um para dar uma olhada? É bem fácil de identificar, na verdade. Um JWT tem sempre três partes, separadas por um pontinho. É o header, o payload e a signature. Cada uma dessas partes é codificada num formato chamado Base64 URL. É um jeito de transformar os dados num texto que pode ser enviado em links da web sem quebrar nada, sabe? E cada pedacinho desses tem uma missão muito clara. O header é tipo um manual de instruções, diz quais são as regras do jogo. O payload é a carga, a informação em si, os fatos. E a signature é o lacre de segurança, a prova de que o token é autêntico e que ninguém mexeu em nada no meio do caminho. Agora, mergulhando no payload, a gente encontra o que o pessoal chama de claims. São as informações sobre o usuário. E o mais legal é que existem claims já padronizadas, como essas que estão aí. O sub é o ID do usuário, exp é quando ele expira. Usar esses padrões é genial, porque cria uma espécie de língua universal. Diferentes sistemas conseguem conversar de forma segura e padronizada. Ok, a gente já entendeu a teoria. Mas na prática, colocando um do lado do outro, como é que o JWT se sai na comparação com as sessões tradicionais? Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Se a gente olha para a escalabilidade, por exemplo, a vantagem do JWT é gritante. Mas, e aqui está o pulo do gato, ou melhor, o ponto de atenção, a revogação. Com o método tradicional é fácil, é só ir lá no servidor e apagar a sessão. Com o JWT, a coisa é mais complexa. Como o token é autocontido, uma vez que ele foi emitido, ele é válido até expirar. Não tem um lugar central para invalidar ele. E claro, todo esse poder vem com uma grande responsabilidade. Se a implementação não for bem feita, a gente pode acabar abrindo uma porta enorme para vulnerabilidades bem sérias. E olha, as armadilhas são reais e bem perigosas.
Alguém mal intencionado pode, por exemplo, tentar enganar o servidor para aceitar um token sem assinatura nenhuma, ou tentar quebrar uma chave secreta que é muito fraca. E um ponto crucial que não dá para esquecer: os dados no payload são só codificados, não são criptografados. Qualquer um com um token pode ler o que está ali. É fundamental conhecer esses riscos. Mas calma, tem um jeito certo de fazer. Pensa nisso aqui como um checklist de sobrevivência. É o básico para ter uma implementação segura de JWTs. E não são sugestões, tá? São praticamente obrigações. Essa frase resume tudo, né? JWT é uma ferramenta fantástica, poderosa, mas não é uma bala de prata mágica que resolve todos os problemas de segurança. A vigilância tem que ser constante. E isso tudo nos leva a uma última provocação. O JWT resolve brilhantemente o problema do Estado, do statelessness. Mas e quando um token, um passaporte válido, cai em mãos erradas antes de expirar? A busca pelo equilíbrio perfeito entre conveniência e segurança? Bom, essa busca continua.